Muito bem, senhores. Então, vamos ver. Ato contínuo, vamos ver o ITR, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ele está com sua previsão constitucional no artigo 153, inciso 6 da Constituição Federal, que diz que compete à União instituir impostos sobre, inciso 6, propriedade territorial rural. Muito bem. Opa! Tem alguém cantando a música do Suits. Esse eu já vi. Esse seriado aí eu já vi. Suits. Ou então o cara botou lá. Deixa eu ver aqui. Stop share. Deixa eu ver de onde vem esse barulho. Que quando... Mas não está aparecendo aqui na janelinha. Suits. Bom seriado, hein? Bom seriado. Essa é a musiquinha da abertura. Só que eu quero falar uma coisa para você. Você não pode ver Suits durante a aula de Direito Tributário. Ou pode, se você tiver com o áudio com o áudio desligado. Porque com o áudio ligado, aí não pode, entendeu? Mas com o áudio desligado, quem sou eu para saber o que diabo você está fazendo aí, né? Ai, são as ironias da pandemia. A aluna não arrumou o cabelo, não habilita o vídeo. Não arrumou o cabelo, habilita o vídeo. Muito bem. Então, o ITR está aqui no inciso 6 do artigo 153 e ele é regulamentado pela Lei 9393 de 1996. Bom, agora eu vi de onde vinha e consegui emudecer por aqui. Esse negócio de aula remota tem esse negócio, né? É o cachorro que late, né? É o vizinho que começa a dar umas marteladas, sai tudo na aula, coisa impressionante. Tudo tá na aula, o cachorro latindo. Nós fizemos uma reunião com a reitoria, tinha a pró-reitora. Deixa eu ver que tem alguém falando comigo no chat aqui. Deixa eu ver. A Ana Carolina, esse EAD complica a vida, prof. É isso mesmo. Complica a vida. O Rodrigo Salles está dizendo, é trilha sonora. A trilha sonora é a musiquinha do Suits. Muito bem, agora vejam só. Então essa lei 9393 de 96... que fica aqui na minha página 511, aqui do meu código, ela dispõe aqui, no seu artigo 1º, que o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR, de apuração anual, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1º de janeiro de cada ano. Vejam, senhores, só para a gente fazer um paralelozinho rapidinho, vamos ver o artigo 32 do CTN, que fala do fato gerador do IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, que nós ainda não vimos, mas vamos ver em seguida. Vejam só, se a gente pegar o artigo 32 do CTN, a gente vai ver lá o fato gerador
do IPTU. E aí, só para a gente fazer o paralelo, quero lhes mostrar que o artigo 32 do CTN, ele diz assim, ó, o imposto, tô falando do IPTU agora, o imposto de competência dos municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, nos termos como definido na lei civil, localizado na zona urbana do município. Então, o ITR, ele está aqui no artigo 1º da lei 9393 de 96, que diz que o imposto sobre a propriedade territorial rural de apuração anual tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1º de janeiro de cada ano. Vejam só, então já tem aí o primeiro conceito para a gente refletir. O que é imóvel por natureza e o que é imóvel por acessão física? Veja, imóvel por natureza é a terra nua, senhores. Isso é imóvel por natureza. Imóvel por acessão física é qualquer prédio que seja construído no terreno. Então, o terreno é imóvel por natureza. E qualquer prédio, seja ele qual for, eu tenho um imóvel por acessão física. Então, veja que o imóvel por acessão física não é fato gerador do ITR. Fato gerador do ITR é o imóvel por natureza. Então, vamos supor que eu construa lá, nessa minha área rural, eu construa um imóvel de 30 milhões de dólares lá, um hotel de alto luxo. Vou pagar ITR sobre essa construção caríssima? Não, nenhum centavo. Vou pagar apenas sobre a terra nua. E o valor da terra nua tributável é publicado no Diário Oficial de cada estado, em cada região. Então pode ser uma prática de elisão fiscal, né? Vou construir um hotel. Pode ser na zona urbana, pode ser na zona rural. Se eu construir na zona rural, não vou pagar IPTU, porque o IPTU incide sobre o imóvel por natureza e o imóvel por acessão física. E o ITR só incide sobre o imóvel por natureza, não incide sobre o imóvel por acessão física. Só que nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque quem decide que uma área é urbana ou uma área é rural é a lei municipal. E se você chegar numa cidade pequena, na zona rural, e construir um hotel, garanto para você que o prefeito vai ampliar a zona urbana para passar a receber IPTU sobre aquela construção de altíssimo valor. E numa cidade pequena é fácil aprovar uma lei na Assembleia, na Câmara dos Vereadores, porque tem cidades pequenas, são 9 vereadores, 3 são primo do prefeito. Uma outra é a mulher dele, que é vereadora também, né? Se elegeu, né? Legitimamente. Então ele chega lá, o outro é amigo dele, compadre dele, já tem 5, pronto, já ganhou a votação, já tem maioria na Câmara. Enfim, então há que tomar muito cuidado. Muito bem, então, mas o ITR é esse imposto de competência da União que incide sobre a terra nua tributável. O valor da terra nua é o valor publicado em Diário Oficial. Muito bem. Vejam, esse é o fato gerador. Qual é a base de cálculo? A base de cálculo do imposto está no artigo 11 da Lei 9393/96, que diz que o valor do imposto será apurado aplicando-se o valor da terra nua tributável à alíquota correspondente prevista nos anexos desta lei, considerados a área total do imóvel e o grau de utilização. É aqui que aí nós vamos ter que fazer uma análise da tabela anexa, porque a Lei 9393 de 96, ela tem uma tal de tabela anexa. O que é essa tabela anexa aqui? Ela estabelece aqui o seguinte, senhores, vejam só. Ela diz o seguinte, ela diz que
Veja, um imóvel até 50 hectares. Um hectare são 10 mil metros quadrados. Um hectare é um quadrado de 100 por 100. 100 metros por 100 metros. 100 vezes 100 dá 10 mil. Então isso é um hectare, 10 mil metros quadrados. Então um imóvel de até 50 hectares, ou seja, o que é um imóvel de 50 hectares? É um imóvel de até 500 mil metros quadrados. É um imóvel de 500 mil metros quadrados, 50 hectares. Né? Ele vai pagar uma alíquota que vai variar de 0,03%. Veja, uma alíquota de 0,03% é uma alíquota bem pequenininha. Até uma alíquota máxima de 1%. Vai depender do quê? Do grau de utilização. Então vejam, o grau de utilização também é em percentual. Então, um imóvel de até 50 hectares que tenha um grau de utilização maior que 80%, vai pagar 0,03%. Se ele tiver um grau de utilização de até 30%, ele vai pagar 1%. Agora veja só, à medida que aumenta a área e à medida que diminui o grau de utilização, aumenta a alíquota. Ou seja, a alíquota aumenta à medida em que aumenta a área e diminui o grau de utilização. Então, essa seria a alíquota mínima, 0,03%, para um imóvel de até 50 hectares com mais de 80% de utilização. Agora imagine você, um imóvel com área acima de 5 mil hectares e que tem um grau de utilização de menos de 30%. Então nós teríamos um imóvel que pagaria uma alíquota de 20% de ITR. Ou seja, imagine você, o valor venal desse imóvel, que o imóvel tem um valor venal de, sei lá, 10 milhões, mas vai pagar 20% de ITR. Então ele vai pagar 2 milhões de ITR. O imóvel que vale 10 milhões vai pagar 2 milhões de ITR. Então, ou seja, é um imposto que tem que tomar muito cuidado. Por quê? Se a terra, se a propriedade rural for muito grande e tiver um baixo grau de utilização, eu tenho uma alíquota que, considerando uma alíquota de 20%, seria uma alíquota até confiscatória. Ou seja, seria confiscatória essa alíquota? Não seria confiscatória pelo seguinte, senhores. Por quê? Porque nós temos que fazer cumprir a função social da propriedade rural. Essa é a questão. Né? E isso está na Constituição, no próprio texto constitucional, no artigo 153, inciso 6, parágrafo 4º da Constituição. Vejam o que diz o parágrafo 4º do artigo 153 da Constituição. Ele diz o seguinte, olha só, o imposto previsto no inciso 6, que é o ITR, Imposto Territorial Rural, será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Então, eu tenho que desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Então, quanto maior a propriedade, menor o grau de utilização, maior a alíquota. Então, eu tenho de 0,03%, que é uma alíquota baixíssima, até uma alíquota de 20%. Uma propriedade acima de 5 mil hectares, com menos de 30% de grau de utilização. Então, quanto maior a propriedade, menor o grau de utilização, maior a alíquota. É proporcional. Então, é um imposto que, sim, tem alíquotas progressivas. Agora, essa alíquota pode ser progressiva, isso é constitucional? Claro, é o comando do parágrafo 4º, inciso 1, do artigo 153, que diz mais. Veja, o inciso 2 trata de uma imunidade, sobre a qual já falamos. Quando nós falamos da imunidade recíproca no semestre passado, nós falamos das imunidades das pequenas glebas rurais. Vejam só, o parágrafo 4º do inciso do artigo 153, ele diz assim, inciso 2, não incidirá sobre pequenas glebas rurais definidas em lei,
quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel. Então, pequenas glebas rurais definidas em lei, pertencentes a uma pessoa que não tenha outro imóvel, ela é imune ao ITR. Ou seja, não pagará nada de ITR. Agora, quando que se considera uma pequena propriedade rural? Isso está aqui na lei 9393 de 96, que diz que é considerada uma pequena propriedade rural até 30 hectares. Então, se você tem um imóvel de até... Isso está no artigo 2º da lei 9393 de 96, que é uma propriedade até 30 hectares, ela é pequena propriedade rural para efeito da incidência da imunidade do parágrafo 4º, inciso 2 do artigo 153. Agora, se ela ficou localizada no Pantanal Mato-Grossense, né, ela é até 100 hectares, é considerada pequena gleba rural. Na região da Amazônia Oriental, é 50 hectares. Então, uma propriedade de 50 hectares é uma pequena gleba rural na Amazônia. 100 hectares é uma pequena gleba rural no Pantanal. E, na região do Pantanal, né? E, no resto das regiões do país, uma pequena gleba rural é uma propriedade de até 30 hectares. Né? Então, vejam, essa é uma característica especialíssima do ITR, do Imposto Territorial Rural. Ou seja, quanto maior a propriedade, menor o grau de utilização, maior a alíquota. Tudo isso para fazer o quê? Para fazer cumprir o comando constitucional do exercício da função social da propriedade rural. Então, a propriedade rural tem que ter uma função social. Você não pode ter uma propriedade rural, simplesmente não pode ter uma propriedade rural com baixíssimo índice de utilização, grau de utilização baixo, e ela seja uma propriedade extensa. Por quê? Você vai acabar entregando o valor da propriedade ao Estado a pretexto de pagamento de ITR. Porque você não faz nada com aquilo, paga 20% ao ano de imposto. Em 5 anos você é melhor entregar a terra para o Estado a pretexto de pagamento de tributo. Muito bem. Os contribuintes do ITR estão aqui no artigo 4º da Lei 9393 de 96, que diz: contribuinte do ITR é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. Então, se você é o proprietário, o possuidor de um imóvel rural, você tem que pagar ITR. Muito bem. Tem um acórdão interessante do Superior Tribunal de Justiça, e hoje está pacificado no âmbito do STJ, que uma propriedade invadida, olha isso, caiu no exame da OAB, uma propriedade invadida pelos sem terra teria que pagar ITR? O que vocês acham? Veja. Invadida não, né? Invadida o cara perdeu a posse, né? Ele perdeu a posse, mas o fato gerador não é só a posse. Veja, o fato gerador é a posse, o domínio útil ou a propriedade. Ou seja, o proprietário, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Ele perdeu a posse, concordo. Mas ele continua com a propriedade. Mas ele não está conseguindo explorar a propriedade para tirar proveito dela, né? Esse foi a análise do STJ, foi justamente nesse sentido. A análise do STJ, ele diz o seguinte, olha, o que é o direito de propriedade? O direito de propriedade é o direito de usar, fruir e dispor. Esse é o direito de propriedade. Veja, o imóvel está invadido. Se o imóvel está invadido, isso é um fato, ele não tem a posse, mas a questão é, ele tem a propriedade? E aí o STJ entendeu que ele não pode usar, porque está invadido. Não pode fruir, ou seja, também não pode arrendar aquele imóvel rural, ele não pode, porque está invadido.
e também não consegue vender, porque ninguém é maluco de comprar um imóvel invadido. Então, o que acontece? Ele não consegue usar, ele não consegue fruir, ele não consegue dispor. Então, ele teve o seu direito de propriedade esvaziado. Então, se ele teve o seu direito de propriedade esvaziado em sua totalidade, ele também não tem que pagar ITR pelo tempo em que o imóvel permanecer invadido pelo sem-terra. Então, o STJ hoje entende que se o imóvel for invadido pelo sem-terra, o tempo em que houver pelo qual esse imóvel permanecer invadido, não é fato gerador do ITR. Porque o direito de propriedade foi esvaziado, entendeu? Veja que a jurisprudência anterior era diferente, isso foi mudando ao longo dos anos, entendeu? E num primeiro momento você fala, peraí, o fato gerador é a posse só ou é a propriedade? Você fala, pô, posse ele não tem, mas e a propriedade ele tem? Veja que não é uma coisa simples de resolver, né? Mas é esse o entendimento do STJ. Se cair no exame da OAB, coloca lá, não é para pagar o ITR não, porque está invadido e teve esvaziado o seu direito de propriedade. Muito bem. Veja, o ITR é um imposto lançado por homologação, nos termos do artigo 150 do CTN, que diz que cumpre ao contribuinte, verificando a ocorrência do fato gerador, calcular o montante, recolher e aguardar. Corrobora isso o fato de que o próprio artigo 10 da Lei 9393 de 96 diz que a apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte, independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se à homologação posterior. Então é exatamente o procedimento do artigo 150, parágrafo 4º. O contribuinte calcula o montante, recolhe e aguarda. Independentemente disso, há que entregar uma declaração de ITR. O contribuinte tem que entregar anualmente uma declaração do ITR. Mas ele vai lá, entrega a sua declaração, paga o imposto e aguarda a homologação, que será expressa ou tácita, né? Normalmente é tácita. Mas veja, o que é interessante é que existe uma diferença abismal entre o ITR e o IPTU, sabe? Então, o que acontece? Porque o ITR incide sobre a terra nua, considera hectare de terra. Então, vamos imaginar que você tem uma pequena propriedade rural, pequenininha, cria lá umas galinhas lá, uns porquinhos, uns bagulhinhos lá, Veja, o valor do ITR é um negocinho desse tamanhozinho, baixinho. Agora, se o prefeito expandir a área urbana da cidade e aquele ranchinho lá, aquele terreninho pequenininho, aquela chácara, aquela pequena chácara, passar a integrar a área urbana do município, o valor do IPTU daquilo ali é altíssimo. Então, já é um problema que se tem, que nós vamos enfrentar. Aliás, já enfrentamos no semestre passado quando falamos da ação de consignação em pagamento. Veja, na ação de consignação em pagamento é aquela ação em que o sujeito vai lá para pagar o imposto, mas ele não consegue se desincumbir do encargo do imposto, porque tem duas fazendas públicas exigindo o mesmo imposto sobre um único fato gerador. Então, quer dizer, o imóvel dele, vamos imaginar que esse pequeno imóvel rural ficou metade na zona urbana, metade na zona rural. Então, o município quer cobrar IPTU e a União quer cobrar ITR. Então, ele tem que entrar com uma ação de consignação em pagamento, colocar as duas pessoas jurídicas de direito público no polo passivo desta relação jurídico-processual e pugnar pelo pagamento do imposto devido. Agora, o imposto devido, segundo a jurisprudência também do Superior Tribunal de Justiça, é o imposto que vai ser determinado pela atividade preponderante do imóvel. Se aquele imóvel tem uma atividade preponderantemente rural, é um imóvel rural, só vai pagar o ITR. Se ele tem uma atividade preponderantemente urbana, só vai pagar o IPTU, não vai pagar ITR. O que não pode acontecer, porque é ridículo, é ele pagar dois impostos, um para a União, outro para o município, né? Porque isto seria bitributação, né? Inadmissível na nossa ordem jurídica. Muito bem, então ele é lançado por homologação e tem como principais características, né,
O fato de ser um imposto real, ou seja, ele incide sobre a res, incide sobre a coisa, né? Mas nada obstante seja um imposto real, veja, ele tem alíquotas progressivas. Por quê? Porque ele tem que cumprir a função social da propriedade rural. Então, é real, incide sobre a res, mas não tem alíquota única não. A maioria dos impostos reais tem alíquotas únicas. Por quê? Porque se aumenta a base de cálculo, aumenta o valor arrecadado, né? Por exemplo, vamos pegar o IPI, né? É o imposto real também. Incide sobre a coisa industrializada, né? Então o IPI de um automóvel é 25%. Então, um automóvel de 100 mil paga 25 mil de IPI. Um automóvel de 1 milhão vai pagar 250 mil de IPI. Mas a alíquota qual é? 25%. Agora o ITR não. O ITR, à medida que aumenta o tamanho da propriedade, diminui o grau de utilização, aumenta a alíquota. Então ele é um imposto real, mas que tem alíquotas progressivas por expressa determinação constitucional. Qual é essa determinação constitucional? O parágrafo 4º, inciso 1 da Constituição Federal. E essa é a pergunta que está no Moodle, para o senhor responder, né? Muito bem. Então ele é real e é direto, ou seja, ele não é indireto, ele não repercute. Veja, eu sou um proprietário rural, eu tenho uma grande propriedade rural, tenho que pagar o ITR. Todo ano eu vou lá, entrego minha declaração e pago o ITR. Eu não fico repassando o valor do ITR do produto que eu produzo. Não, eu não tenho como repassar esse montante. Eu suporto, eu pago o ITR pela minha terra. Se eu tenho a terra, tenho que pagar ITR. E eu, portanto, suporto. E, além disso, ele é fiscal. Veja, ele não é extrafiscal, não. Ele tem objetivo arrecadatório. Por quê? Porque impostos extrafiscais, senhores, só são aqueles 4 que eu falei. Importação, exportação, IPI e IOF. O IOF é o último dos extrafiscais. Nós já estudamos importação, exportação, IPI e hoje estudamos o IOF, o 4º e último imposto extrafiscal. O ITR não, o ITR é fiscal, o objetivo dele é arrecadar. Agora, ele tem uma característica especialíssima, nada obstante seja fiscal, ele tem uma característica especialíssima prevista aqui pelo artigo 153 da Constituição. Que característica especialíssima é essa? É o inciso 3 do parágrafo 4º do artigo 153, que diz: será fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim optarem na forma da lei, desde que não implique em redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. Ou seja, é um imposto de competência da União. Mas se o município quiser e se criar uma estrutura específica para isso, o município pode fiscalizar e ele mesmo, o município, cobrar o ITR. São poucos os municípios do Brasil que se habilitaram a essa cobrança do ITR. Porque tem que ter uma estrutura fiscalizatória bastante grande. Quem tem essa estrutura fiscalizatória é a União. O município não tem interesse em expandir essa estrutura fiscalizatória, então também não se habilita para cobrar o tal do ITR, já que o município já tem uma estrutura para cobrar o IPTU, dos imóveis urbanos. Não quer se meter a fazer o mesmo trabalho para os imóveis rurais, né? Então, nada obstante seja um imposto de competência da União, ele pode sim ser fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim o desejarem e se estruturarem para tanto. E, além disso, ele é ordinário. Ordinário por quê? Porque não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 154, inciso 2 da Constituição, que trata do imposto extraordinário de guerra. Então, somente a União tem competência para instituir o imposto extraordinário de guerra, né? Do artigo 154, 2. E, portanto, nessa divisão dos impostos entre ordinários e extraordinários, o ITR classifica-se como sendo um dos impostos ordinários, né? E não um extraordinário.
Nesse momento, no Brasil, nós não temos nenhum imposto extraordinário em vigor. Graças a Deus, né? E caso não entremos em guerra com ninguém. Até porque, se a gente entrar em guerra com alguém, é arriscado a gente perder a guerra, né? Porque nossas forças armadas andam um pouco descapitalizadas aí, não andam com muitos recursos financeiros, né, para suportar uma guerra, não. Então é isso, senhores, que nós tínhamos a falar sobre o ITR, Imposto Territorial Rural. Vou encerrar a gravação aqui e vou abrir